Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The lone wolf, who you thought was a good collaborator because you didn't have the right candidate insights. But once you hired them, it was all hoarding info, declining meetings, and howling at the full moon? But LinkedIn Hiring Pro can go deeper than just the resume to find you a perfect fit. By using insights from the LinkedIn Network to give you a short list of best fit candidates. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Zootopia 2 has come home to Disney+. Let's go! Get ready for a new case. We're gonna crack this case and prove we're the greatest partners of all time! New friends. You are... Gary the Snake. And your last name? The Snake. Dream Team. And new habitats. Zootopia has a secret reptile population. You can watch the record-breaking phenomenon at home. You're clearly working at Zootopia 2, now available on Disney+, rated PG. Imagina a Assembleia Legislativa de um estado qualquer, de repente, aprovando uma lei super popular. Aquela lei que proíbe a cobrança de uma taxa abusiva de religação de luz, sabe? Ao sonho de todo consumidor, né? Exatamente. E aí a população comemora, o governador sanciona a lei num evento gigante, os deputados ganham todos os holofotes nas redes sociais. Só que aí o tempo passa. Pois é. Meses depois, o Supremo Tribunal Federal entra em cena e, pum, derruba tudo. Declara que a lei é inconstitucional. E aí fica aquela dúvida para quem está de fora, por que a Constituição muitas vezes parece ser a grande inimiga das boas intenções políticas locais. Essa é tipo a eterna tensão do nosso pacto federativo. E quando um estado tenta legislar sobre o que não deve, o STF é chamado para apitar a falta, basicamente. É sobre isso que vamos falar hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Direito Sem Juridiquês. Esse é o nosso espaço de debate, onde as decisões do Supremo Tribunal Federal são traduzidas para o português claro. Sempre focando naquilo que realmente cai, ou melhor, despenca nas provas, né? Com certeza. Mas olha, antes da gente entrar na pauta e começar a nossa análise neste podcast, eu tenho aquele recado fundamental para quem nos escuta e quer dar um salto real na preparação. O famoso pulo do gato? Isso. Se o objetivo é gabaritar as provas e ter um diferencial competitivo de verdade, o caminho é acessar a nossa página na plataforma apoia.se. É lá que o pessoal encontra o ouro, né? Exato. Nossos apoiadores têm acesso a materiais exclusivos, a gente prepara resumos escritos super focados em palavras-chave e também baterias de questões inéditas sobre os informativos que a gente disseca por aqui. É o complemento perfeito para o áudio. Ah, e o debate não para por aqui, viu? Bem lembrado, o debate continua lá no Instagram. É só procurar por @informativos sem juridiquês, tudo junto. Todos os links estão aqui na descrição do programa. Bom, recado dado, qual é o cardápio de hoje? O nosso foco de hoje é o informativo 1211 do STF, que foi publicado no dia 14 de abril de 2026. E aí, qual é a visão geral do que a gente tem pela frente? Olha, esse é um informativo muito rico, porque ele obriga a gente a voltar lá para a base da Constituição de 88. O fio condutor das duas decisões de hoje é a repartição de competências. Ah, a velha briga de quem manda no quê? Exatamente. Para quem está se preparando para as carreiras jurídicas, esse é o tipo de tema obrigatório. Os constituintes de 88 desenharam um federalismo com um mapa bem complexo de divisão de poderes entre União, estados, Distrito Federal e municípios. E a grande dificuldade, o que gera processo no Supremo até hoje, é interpretar justamente onde termina o quintal de um e onde começa o do outro. Perfeito. É uma linha muito tênue às vezes. Ok, então vamos desempacotar isso. A primeira situação de hoje ilustra perfeitamente essa disputa de limites. É um caso que vem de Pernambuco e que afeta a vida de muita gente que estuda para carreiras policiais. Especialmente para o cargo de delegado, né?
Isso, então, por favor, conta pra gente qual foi a tese firmada nessa ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 7.783. Bom, vamos lá. A tese do julgamento, lida na íntegra, é a seguinte: é inconstitucional por violar o regime de competência concorrente e contrariar norma geral federal sobre a matéria, Constituição Federal de 1988, artigo 24, parágrafo 1º e 4º, a fixação por lei estadual de bolsa-auxílio para curso de formação de delegado de polícia em patamar inferior ao mínimo estabelecido pela Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Nossa, o texto é super denso, né? O jargão do STF sempre complica um pouco. Mas a situação prática é até bem visual, vamos contextualizar para o pessoal. O estado de Pernambuco criou uma lei, a Lei 18.430, lá em 2023. O objetivo era definir o valor daquela bolsa-auxílio paga aos candidatos do curso de formação. Aquela galera que já passou nas primeiras fases e tá lá na academia, né? Exato, dedicação exclusiva. E a lei estadual fixou essa bolsa em R$ 2.900. Que num primeiro momento, isoladamente, pode até parecer um valor razoável. Pois é. Só que quando a gente olha para a estrutura da carreira em Pernambuco e para a legislação federal, a conta não fecha de jeito nenhum. Não fecha mesmo. O conflito federativo aqui é, antes de tudo, matemático. Como assim? Pensa bem, a remuneração inicial para o cargo de delegado em Pernambuco é de R$ 12.200. Se a gente pegar esses R$ 2.900 da bolsa, isso representa apenas 23,77% do salário inicial. Entendi. E por que isso é um problema jurídico? Porque a União, cumprindo o papel dela de organizar as diretrizes nacionais, editou em 2023 a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. E essa lei federal tem uma regra inegociável. Que é o piso da bolsa. Exatamente. A norma diz que, se o Estado decidir pagar essa bolsa-auxílio durante a formação, o valor não pode ser inferior a 50% da remuneração inicial do cargo. Caramba! Ou seja, Pernambuco estava pagando menos da metade do piso exigido pela lei nacional. Isso joga a gente direto no artigo 24 da Constituição. O famoso artigo da competência concorrente. Isso. E olha, eu noto que muita gente confunde a lógica desse artigo. A palavra concorrente, às vezes, soa como se a União e os estados estivessem, competindo numa corrida para ver quem faz a lei primeiro. Mas não é bem assim, né? A nomenclatura engana muito. Na competência concorrente, eles não estão competindo, eles estão colaborando. Só que existe uma hierarquia nessa colaboração, sabe? Numa hierarquia de quem dita a regra maior. Isso, pensa na construção de um edifício. O artigo 24 diz que o papel da União é ditar as normas gerais. Então a União é tipo a empreiteira que faz a fundação do prédio e o esqueleto de concreto. É o alicerce para garantir que o país inteiro tenha um padrão. Perfeito. Para evitar uma disparidade absurda entre uma Polícia Civil do Norte e uma do Sul do país, por exemplo. E onde que o Estado entra nessa obra toda? O Estado entra com a chamada competência suplementar. Ele que vai erguer as paredes, escolher o acabamento, botar as janelas. Ele adapta aquele prédio ao orçamento dele e às peculiaridades regionais. Ah, saquei. Então o Estado tem liberdade para construir, mas ele não pode fugir da planta baixa que a União desenhou. Matou a charada. Quando a lei nacional diz que o piso é 50%, ela fincou um pilar ali. Pernambuco tentou construir uma parede para fora da laje, pagando 23%. A estrutura cede, e aí o STF tem que entrar para derrubar a lei estadual. Faz todo sentido. Mas, peraí, isso me levanta uma dúvida muito pertinente. E eu tenho certeza que os concurseiros de plantão devem estar pensando nisso agora. Manda. Se a lei federal impõe um piso de 50%, isso não fere a autonomia orçamentária do Estado? Tipo, e se o Estado tiver com as contas no vermelho, no limite ali da lei de responsabilidade fiscal, ele é obrigado pela União a tirar dinheiro de onde não tem para pagar essa bolsa? Então, essa é a grande nuance que salva a lei federal de ser inconstitucional por invadir a autonomia do Estado. A lei federal não obriga a criação do benefício. Ah, é opcional. Totalmente opcional. O texto legal diz expressamente que a ajuda de custo poderá ser concedida.
A decisão política de criar essa despesa é inteiramente do governador e da Assembleia de Pernambuco. Ah, agora ficou claro. É tipo um convite para uma festa onde o traje obrigatório é esporte fino, né? Como assim? Ué, eu não sou obrigada a ir à festa. Se eu tô sem grana para comprar uma roupa esporte fino, eu simplesmente recuso o convite e fico em casa assistindo série. O Estado não é obrigado a criar a bolsa. Boa analogia. Só que, se eu decido ir à festa, eu não posso chegar lá de chinelo e bermuda e usar a desculpa de que era o que eu podia pagar. Se o Estado decide ir à festa, ou seja, criar o benefício, ele não pode chegar pagando 20%. Ele tem que respeitar a regra geral, o piso de 50%. Sensacional essa comparação. O Estado escolhe se entra no jogo, mas não é ele quem define a regra mínima do tabuleiro. Exato. Mas olha, tem uns detalhes do julgamento que são o pulo do gato para quem faz prova, né? Tem a ver com a modulação de efeitos. Tem sim, e as bancas adoram transformar isso em pegadinha. Primeiro, o STF não derrubou só a lei de 2023. Ele declarou inconstitucionais também umas leis estaduais anteriores. Para evitar a tal da repristinação indesejada. Isso mesmo. É como uma vacina contra o efeito zumbi das leis. Efeito zumbi? Adorei. Explica melhor isso para quem nos ouve. Imagina a linha do tempo. Pernambuco tinha uma lei antiga que pagava um valor super baixo. Aí veio essa lei nova de 2023, revogou a antiga e fixou em 2.900, que também é inconstitucional. Certo. Se o STF só disser a lei de 2023 é nula, o que acontece? A revogação que ela fez também vira nula. E aquela lei antiga, e ainda pior, voltaria a valer. Ela ressuscitaria das cinzas. O zumbi voltando para assombrar os concurseiros. Pois é. Para evitar essa repristinação, o Supremo já faz um arrastão. Declara a inconstitucionalidade da lei atual e também das anteriores. Fica tudo enterrado. Ótimo, resolve a teoria. Mas e a prática? Porque, pensa no coitado do concurseiro. Ele pediu demissão do emprego, tá lá fazendo flexão, estudando na academia de polícia, contando com aqueles 2.900 para pagar o aluguel, mesmo sendo abaixo do piso. O cara já tá com o orçamento comprometido, né? Muito. Se a lei cai hoje, amanhã o Estado suspende o pagamento e ainda pede o dinheiro de volta. Para evitar esse caos social e administrativo, o STF usou a modulação de efeitos. Eles ponderaram a segurança jurídica. A decisão vale a partir da publicação da ata, mas... Sempre tem um mas. O mais muito bom para quem está estudando. Os candidatos que já estão matriculados no concurso em andamento lá da Polícia Civil de Pernambuco têm o direito garantido de receber a bolsa. E o melhor, o STF exigiu que seja no patamar de 50%. Que vitória! Isso é uma proteção gigante à confiança do cidadão no Estado, né? Afinal, o erro foi de quem fez a lei, não do aluno que está lá ralando na academia. Exatamente. Foi uma decisão muito equilibrada. Bom, a gente viu que em Pernambuco o Estado e a União dividiam o espaço, era competência concorrente, mas o Estado passou do limite. Agora eu te pergunto, e quando o Estado tenta legislar onde a União manda sozinha? Aí a inconstitucionalidade é ainda mais frontal. É o nosso segundo caso de hoje, né? Sim, é a ADI 7.793, lá do estado do Pará. A gente sai do direito administrativo e de segurança pública e entra numa seara bem polêmica, infraestrutura e defesa do consumidor. Lê a tese desse julgado pra gente, por favor. Vamos lá. A tese fixada foi a seguinte: no que alcança o setor de energia elétrica, é inconstitucional por contrariar a competência privativa da União para legislar sobre energia e exclusiva para explorar os serviços de energia elétrica, de acordo com os artigos 22, inciso 4º, e 21, inciso 12, a linha B da Constituição, além de afrontar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, artigo 37, inciso 21, norma estadual que proíba a cobrança de taxas de religação de serviços essenciais, preveja multa em caso de descumprimento e imponha o dever de informar essa gratuidade aos usuários. Ufa! Respira. A tese fala em serviços essenciais, mas o rolo todo foi com a energia elétrica. Pois é, luz é sempre um tema sensível. Demais. A Assembleia Legislativa do Pará aprovou essa lei 10.823 em 2024. É daquelas leis simpaticíssimas aos olhos do povo. A proibitaxa é sempre sucesso de bilheteria, né? Total. Porque quem nunca esqueceu de pagar um boleto
teve a luz cortada e na hora de pedir para religar, ainda tomou aquela facada da taxa de religação. O Estado do Pará simplesmente proibiu as concessionárias de cobrarem isso. E mais, meteu multa de 100 a 1.000 unidades fiscais para a empresa que desobedecesse. E ainda mandava colocar na fatura que era de graça. Isso, agora eu vou dar uma de advogada do diabo aqui, posso? Manda pedrada. Seguinte, a gente acabou de falar no caso de Pernambuco sobre competência concorrente, lá no artigo 24. E a defesa do consumidor também está no artigo 24, certo? Correto. Então, o Estado do Pará não poderia bater no peito e dizer: olha, eu estou apenas protegendo o meu consumidor paraense contra uma taxa abusiva cobrada por um monopólio, porque essa justificativa não cola no STF. O que é fascinante aqui é que esse é literalmente o argumento número 1 de todos os estados quando o STF barra essas leis. Eles sempre levantam a bandeira da defesa do consumidor. E por que não dá certo? Porque o Supremo entende que o objeto principal da lei não é uma mera proteção ao consumidor. Isso é uma interferência direta no contrato de concessão federal. A energia elétrica é competência privativa da União. Está lá no artigo 22. É uma tomada que só a União pode plugar. Ah, entendi. Então não tem espaço para competência concorrente aqui. Zero espaço. Quem faz as planilhas, desenha a concessão e regula o setor é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. É a União que manda sozinha. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. O Estado pode até criar regras locais para proteger o consumidor, tipo obrigar que na agência de atendimento presencial a fila não passe de meia hora, né? Isso é a postura local. Defesa do consumidor típica. Mas mexer na estrutura de custos, dizer quem paga o quê, isso é mexer no bolso do dono da concessão. É como se eu alugasse meu apartamento para alguém com um contrato super redondinho e do nada o síndico do prédio criasse uma regra isentando o meu inquilino de pagar a taxa de condomínio. Uma baita dor de cabeça. Pois é, a relação financeira é minha com o inquilino, não do síndico. Exatamente. E essa sua analogia nos leva direto ao segundo ponto da tese do STF, a quebra do equilíbrio econômico-financeiro, que é sagrado no artigo 37 da Constituição. Como funciona essa balança financeira na prática? Pensa bem. Quando a ANEEL faz o leilão e assina o contrato com a distribuidora que vai atuar lá no Pará, tudo é calculado no milímetro. Manter um cara de plantão, com uma caminhonete, escada e equipamento de segurança para ir até a casa do devedor e religar a luz, custa dinheiro. Com certeza. Tem o combustível, salário, tudo. E a remuneração por esse serviço específico vem justamente da bendita taxa de religação. Aí vem o Estado e, com uma canetada, arranca essa receita da empresa. E empresa não é instituição de caridade, né? Ela não vai absorver esse prejuízo sorrindo. E o que acontece então? Quem paga a conta no final? O pior cenário possível para a sociedade. A concessionária vai correndo bater na porta da ANEEL e diz: olha, o Pará cortou minha receita, eu preciso reequilibrar o contrato. Como a empresa perdeu aquele dinheiro, a ANEEL vai ter que compensar o rombo aumentando a tarifa geral de energia para todo mundo. Peraí, então a conta de religação de quem estava devendo vai ser paga por todo mundo? Exatamente. A taxa que antes era paga só pelo consumidor inadimplente passa a ser diluída e cobrada na conta de luz de toda a sociedade, inclusive daquele trabalhador carente que paga os boletos rigorosamente em dia. É a socialização do prejuízo. Nossa, isso é muito injusto. O Estado tenta ser o herói e acaba encarecendo a conta da avó que economiza a luz no fim do mês. É o famoso barato que sai caro. Agora, tem um termo técnico no final dessa decisão que a gente precisa explicar para o pessoal não se enrolar na prova. O STF declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Esse é um clássico do controle de constitucionalidade. Como que algo é inconstitucional sem apagar o texto da lei? A lei não vai para o lixo? Não vai para o lixo. Esse é um instrumento muito inteligente do nosso direito. Na inconstitucionalidade sem redução de texto, a lei aprovada lá no Pará continua intacta no papel. Nenhuma vírgula é apagada do Diário Oficial. Tá, e qual o efeito prático disso? O Supremo basicamente coloca um óculos com um filtro especial nos juízes. A decisão diz o seguinte: olha, essa lei que proíbe taxas de religação pode até continuar existindo para, sei lá, um serviço de água gerido pelo próprio município. Mas ela nunca, jamais, em nenhuma hipótese,
vai se aplicar ao setor de energia elétrica. Ah, que genial. É como se a lei estadual simplesmente perdesse o sinal de Wi-Fi toda vez que chega perto de uma empresa de energia. Isso. Para a empresa de energia, essa lei é um fantasma, não encosta nela. O texto da lei não diminui, mas o raio de ação dela é cortado. O Supremo salva a lei onde o Estado pode legislar, mas blinda completamente o setor federal. Perfeito. O STF age com precisão cirúrgica aí. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa análise, e a grande lição que fica de hoje é que a nossa Constituição não é um punhado de regras soltas, sabe? Ela é um mapa de poderes que precisa ser respeitado. Um mapa que dá trabalho para ler, mas que funciona. No primeiro caso em Pernambuco, a gente viu a competência concorrente. O Estado até é convidado para a festa, pode atuar, mas tem que respeitar a roupa certa, o piso federal. Se tentar ser esperto e pagar menos, o STF barra. E no segundo caso do Pará, é competência privativa, o Estado nem foi convidado para a festa. Tentar mexer no contrato de energia da União é invasão total, não importa o quão popular a lei seja. É isso mesmo, o STF sempre atuando como árbitro do jogo federativo. E olha, já que a gente está falando de popularidade de leis, eu queria deixar um pensamento, uma reflexão meio provocativa mesmo para o pessoal que está nos ouvindo e estudando para carreiras jurídicas. Opa, adoro uma provocação no final, manda. A gente vê o tempo todo assembleias estaduais e câmaras municipais aprovando essas leis extremamente populares. Isenção de taxa de luz, meia entrada para todo mundo, perdão de IPVA. E o curioso é que, lá dentro da Assembleia, as consultorias jurídicas, que são procuradores excelentes, avisam os deputados. Gente, isso aqui é flagrantemente inconstitucional. E eles aprovam do mesmo jeito, né? Por unanimidade, quase sempre. Quase sempre. Fica a reflexão. Até que ponto o processo legislativo não virou só uma peça de marketing político? Como assim? O deputado aprova a lei, posta o vídeo bonitão na rede social, sai na capa do jornal como grande defensor do povo, contra os monopólios ou o criador de benefícios fantásticos. Ele sabe que a lei é natimorta, que não para em pé. Mas ele sabe também que vai demorar uns meses até o STF derrubar. Ah, entendi. E quando cai, ele já faturou politicamente. Exatamente. E o pior, ele terceiriza o ônus de ser o vilão para o Supremo Tribunal Federal. O STF, que está só cumprindo seu papel técnico de proteger a Constituição, acaba sendo visto pela população como aquele bando de juízes malvados que tirou o benefício do cidadão comum. Caramba, que visão cirúrgica. É um teatro político, né? As casas legislativas não assumem a responsabilidade de tomar as decisões impopulares e usam o STF como uma espécie de para-raios da frustração popular. É bem por aí. É importante que quem estuda direito tenha esse senso crítico apurado, que vai muito além de decorar o artigo da lei. Perfeito. Com essa baita reflexão, a gente vai encerrando a nossa análise neste podcast. Eu queria agradecer muito a companhia de quem nos escuta e a disposição em mergulhar nesses temas complexos com a gente. Foi um prazer, pessoal. Os mapas de competência esquematizados e as questões inéditas é só colar na nossa página no apoia.se. O investimento vale a pena demais para quem está buscando a nomeação. E sigam a gente no Instagram também. Isso, é o @informativo sem juridiquês, tudo junto. A gente solta muita dica boa por lá, os links estão todos na descrição. Um grande abraço para todo mundo, foco total na missão e até a nossa próxima análise. Meet the new iCIMS, the single talent acquisition platform that's fully future-ready. It works wherever and however you hire, with insights no one else offers. One solution that fits seamlessly into your existing tech stack, which is why IT and HR leaders trust it. With the best of enterprise-grade software and AI, iCIMS helps you identify and secure the right talent faster. iCIMS, powering exceptional hiring. Learn more at icims.com. Bar and restaurant owners, fans are already choosing where to watch on Sundays. Make sure it's your place. NFL Sunday Ticket gives you every live out-of-market Sunday afternoon game and is only available for your business through EverPass. More games, more reasons to choose your bar, more reasons to come back every week. Be the place fans choose. Only on EverPass. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today.
I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.